Olá, tudo bem? Meu nome é Miller, sou professor de Geografia, especialista em Sociologia Ambiental e Docência Superior. Trabalharei com vocês a disciplina Planejamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano. Nesta aula, falaremos sobre cidades, a urbanização no Brasil, o processo de metropolização no Brasil e os impactos socioambientais. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Antes de falarmos do processo de urbanização, metropolização, planejamento, uso e ocupação do solo urbano, deverão entender o que é uma cidade segundo algumas literaturas. Vamos aos slides. A cidade é uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. O significado de cidade, zona urbana, ambiente urbano, opõe-se ao de campo, zona rural. Cidade é a sede do município, cada divisão administrativa autônoma dentro de um estado. A área onde existe concentração de habitantes. Assim, a primeira percepção que temos de uma cidade é a de concreto, da cidade construída e suas consequências, tais como trânsito, o comércio, os serviços, a população e impactos ambientais. Ambos os pensamentos estão corretos. E diante disso, não poderíamos deixar de falar que nas cidades são campos privilegiados de lutas de classe e movimentos sociais de toda a espécie que questionam a normalização da cidade e da vida urbana. Segundo Carlos, registrado no ano de 2005, conceitua a cidade como: a cidade é o resultado das relações sociais e da vida, divisão do trabalho, logo, ela é fruto da materialização do processo de urbanização. As primeiras cidades surgiram entre 3.500 e 3.000 a.C., às margens dos rios Nilo, Tigres e Eufrates, também chamados de crescente fértil, estimuladas pela agricultura. Desta forma, podemos dizer que a maior parte da população dessas primeiras cidades sobrevivia da agricultura e criação de alguns animais. Pensando na melhoria de vida e na falta de alimentos, esses povos desenvolveram processos de irrigação, o que aumentou consideravelmente a produção de alimentos, chegando a servir como moeda de troca entre vizinhos, como vocês podem observar nesse slide. Neste mapa, vocês podem observar na área marcada onde se localiza a crescente fértil, local onde se inicia as primeiras civilizações. Podem ver que existe uma rede hidrográfica rica, o que facilitava a produção agrícola, criação de animais. Próximo slide. Podemos ver a comercialização, a troca de produtos por outro, sendo o excesso de mercadorias utilizadas como moeda de troca. Mesmo na antiguidade, as cidades já demonstravam caráter urbano, tendo aspectos sociais e políticos. Isso porque já se percebia uma divisão do trabalho e de classes nestas. Não podemos negar que os grandes impérios tiveram um papel importante na urbanização da Europa. Sua influência no surgimento de novas cidades se deu devido às suas preocupações militares. Quanto mais cidades subordinadas ao império, mais soldados, mais pessoas e mais riquezas. Podemos confirmar tal pensamento se observarmos que, em tempos de declínio do Império Romano, houve também um declínio no processo de urbanização. Qual era considerado o maior exército e mais dominante de tempos atrás? Mais precisamente, em épocas de formação da sociedade? Sabemos que o exército romano era temido e dominador. Foi uma época que marcou, e seu enfraquecimento desestruturou toda uma rede organizada da civilização. Toda a rede urbana foi castigada e o comércio perdeu forças. Tais mudanças fizeram com que os europeus esvaziassem as cidades e fossem para os campos, para o espaço rural.
dando início ao feudalismo. Você sabe o que é feudalismo? Caso não, iremos trazer um conceito básico para vocês. Assim poderão entender melhor este sistema da Idade Média. O feudalismo foi um modo de organização social e político baseado nas relações servos contratuais ou serves. Tem suas origens na decadência do Império Romano. Predominou na Europa durante a Idade Média. Este sistema parte do seguinte princípio: de submissão de vassalo ao suzerano, no qual assenta o sistema da sociedade feudal. Temos então dono e um empregado. Em termos mais técnicos, podemos dizer que existem o empregador e o empregado. Vive-se de uma economia unicamente agrícola. Vocês terão apenas a terra como única fonte de renda ou de sobrevivência. E o urbano fica sem forças, sem um papel, ou melhor, sem seu papel, que é o econômico e político. Por fim, no sistema feudal, não se preocupava com a ocupação das cidades. Os poderes se concentravam nas áreas rurais. Mais à frente, veremos isso com mais clareza. Já o Brasil veio mudando suas características com o passar dos anos. Na década de 50, podíamos afirmar que éramos um país rural, ou seja, a maior parte da sociedade vivia na zona rural. Hoje, mudamos esse conceito, visto que a maior parte da sociedade brasileira vive na área urbana, nas cidades, em outras áreas que vão trazer benefícios sociais. Tivemos um desenvolvimento inicial do processo de urbanização no litoral brasileiro. Isso se deu devido ao comércio e seus fluxos de saída e chegada de navios, marcadamente no século XVI. Mas, com a descoberta do ouro, no interior começam as mudanças neste cenário. No interior se urbaniza e pequenas vilas vão se formando. Mais tarde, muitas dessas cidades se tornam maiores e importantes centros políticos e econômicos, alcançando o título de cidades médias, referenciais para o nosso país. Essas novas cidades passaram por um momento de desconforto nas suas economias, ficando estagnadas, afinal, o garimpo parou, sendo necessárias outras fontes de renda para alimentar o comércio e a política local. Vem então o ciclo do café, século XIX, o que impulsionou o avanço de muitas dessas cidades, principalmente no eixo Rio-São Paulo, que já firmavam como grandes centros urbanos naquele período. Mas foi no século XX que a urbanização brasileira ganhou notoriedade, com a industrialização, ou seja, o processo de urbanização, iniciado na primeira metade do século XX. Aconteceu de forma súbita e ganhou força a partir de 1950, período em que a indústria alcança a posição de destaque na economia do país, que passa de economia agrária, tipicamente rural, para uma economia industrial, tipicamente urbana, como escrevia Santos também no ano de 2005. As primeiras fábricas do Brasil pertenciam aos grandes latifundiários, que após acumularem capital com as exportações de produtos agropecuários, passaram a investir nas indústrias, no comércio e no sistema financeiro. Latifundiários são proprietários de grandes porções de terra. Hoje percebe-se que os latifúndios são cenários de vários conflitos, por muitos considerarem essas terras improdutivas e que poderiam ser usadas na forma agrária em benefício do povo. Espero que tenha entendido. Todos devem perceber que hoje o Brasil é um país urbano e industrial. Se fizermos um comparativo da população urbana em 1872 e a atual, podemos ter uma diferença em porcentagem de aproximadamente 74%. Dessa forma, podemos considerar o Brasil um país urbanizado e industrializado. Contudo, é um país agrícola. Haja vista que a sua economia está fortemente entrelaçada à produção agropecuária. Essa mudança nos trouxe uma preocupação,
Se pensarmos em alimentos, estaremos perdendo muito, uma vez que os alimentos vêm do campo. Se não tivermos mão de obra nestas áreas, estaremos expostos ao caos. A redução é significativa. Menos mão de obra no campo, menos alimento será produzido. Para que possam entender melhor, à medida que ocorre o crescimento das zonas urbanas e o desenvolvimento da indústria, esses setores necessitam cada vez mais de produtos fornecidos pela agricultura, alimentos e diversas matérias-primas. Levando-se em consideração que a mão de obra no campo está diminuindo em virtude de sua transferência para as indústrias, o aumento de produtividade deve ser substancial no setor agrícola. A falta de alimentos e de matéria-prima pode inviabilizar a continuidade do processo de industrialização ou gerar sérios problemas que, em geral, se refletem em aumento dos preços dos bens, gerando assim a inflação. Vale ressaltar que a população brasileira está desigualmente distribuída pelo território, sendo nítidos os efeitos ainda presentes do processo de colonização e de povoamento territorial, com as regiões litorâneas altamente povoadas, em detrimento das regiões interiorianas, com uma ocupação rarefeita, já dizia Terry, em 2005. Percebemos que as regiões sudestes, nordeste e sul são as mais densamente povoadas. Um dos principais fatores que influenciaram essa distribuição desigual foram os ciclos econômicos que se sucederam historicamente. Agora, não podemos esquecer que este avanço no processo de urbanização do Brasil trouxe problemas, impactos socioeconômicos e ambientais. O surgimento das metrópoles, ou cidades-mães, desenvolveu de tal forma que acabamos por esbarrar em conflitos sociais diversos. Surgimento de favelas, a favelização, a moradia em áreas irregulares, a exaustão dos recursos naturais, o desemprego e diversos outros pontos negativos. Com o crescimento e surgimento das cidades-mães, houve uma mudança radical na política e economia brasileira. Antes, podíamos perceber que tudo era ditado através das ordens vindas do campo. Os grandes fazendeiros eram os senhores da razão, detinham o poder, mandavam e desmandavam. Já no Brasil moderno, onde a maior parte da população se localiza nas cidades, com economia crescente industrial, em que sua mão de obra era predominantemente urbana, dependia cada vez menos das relações do campo e, por meio da promissora fase industrial, continuava recebendo cada vez mais uma leva de camponeses em busca de trabalho e novas oportunidades de vida. Politicamente e economicamente, as grandes cidades da época, através de suas indústrias, banqueiros, acionistas, investidores e todo o sistema financeiro ditavam os novos rumos do Brasil. Você pode estar se perguntando, agora, quem tem domínio sobre a política brasileira? E nós respondemos juntos, o meio urbano. Hoje, ele influencia a política e a economia nacional. Você percebe isso assistindo às campanhas políticas, os conflitos para a redução de impostos, as leis trabalhistas e outros muitos fatores que podem ser vistos e percebidos nas áreas urbanas. Isso leva o campo a entrar em crise. Os fazendeiros se veem obrigados a demitir seus funcionários. E com isso, suas famílias, como era de se esperar, estes homens com suas famílias, vão para as cidades em busca de uma melhor qualidade de vida. Retomando a ideia anterior, quando falamos dos problemas existentes nos grandes centros, essa migração levou a um crescente aumento nos problemas sociais, desde moradias em áreas irregulares, violência, moradores de rua, entre outras implicações socioambientais. A metropolização do Brasil completa seu ciclo a partir do processo de conurbação, extensa área urbana formada por cidades e vilarejos, que foram surgindo e se desenvolvendo um ao lado do outro,
formando um conjunto. Dos núcleos urbanos, ou seja, da união de várias cidades, articuladas entre si como uma única cidade. Desse modo, o modelo de organização do espaço urbano, nessa primeira fase do processo de metropolização nacional, baseia-se na existência de um centro e uma periferia. No centro, concentravam-se as principais atividades econômicas e políticas. Além do mais, valorosos imóveis como residências da população mais rica, e na periferia concentrava-se a população menos favorecida, com migrantes do campo. Loteamentos formados por meio de invasões de terrenos, uso e ocupação desordenadas do solo urbano. Diante disso, ou deste cenário, além de podermos afirmar que o meio urbano passa a exercer domínio sobre o campo, há também o domínio exercido de uma cidade sobre outra. Ou seja, estabelece uma relação de hierarquização na qual uma se impõe sobre a outra, de acordo com seu poder econômico, político e cultural. Trouxe um texto de Eduardo de Freitas, graduado em Geografia, equipe Brasil Escola, onde ele mostra claramente as razões que levam à hierarquização das cidades. As cidades são diferentes, não somente pelo número de habitantes, mas também pela concentração de serviços nela contidos. Um aspecto que caracteriza a urbanização brasileira é referente a uma extrema concentração de uma vasta parcela da população em grandes cidades, dando origem, assim, às metrópoles. Os grandes centros urbanos abrigam empresas e serviços de alto padrão e sofisticação neles. Estão presentes universidades, centros de pesquisas, laboratórios, clínicas especializadas, além dos meios de comunicação de massa e revenda de produtos importados. As cidades médias, muitas vezes, não dispõem de tantas variedades de serviços. Apesar desse processo estar mudando, uma vez que o processo de globalização tem dinamizado as informações e o acesso ao consumo, nas cidades pequenas é oferecido somente o necessário à sua população. Geralmente, o serviço de saúde não consegue cuidar de casos mais complexos e não há variedade em serviços e acesso ao consumo. Metrópoles significam grandes aglomerações urbanas que concentram um enorme contingente populacional, além de abrigarem uma imensa variedade de indústria, comércio em geral, universidades, centros de pesquisas e hospitais de referência, bancos e instituições financeiras, repartições públicas, empresas de comunicação como rádio e TV, jornais impressos, entre outros. É um texto de grande importância para que nós possamos enriquecer o nosso conhecimento sobre o assunto. Uma cidade se destaca em diferentes níveis, de acordo com a função e o grau de importância que ela exerce em escala regional ou nacional em relação aos outros centros urbanos, independente do tamanho. No Brasil existem metrópoles, cidades de grande porte, cidades de médio porte e pequeno porte, interdependentes, de acordo com a sua influência, dando origem à hierarquia das cidades. A partir dessas considerações, a malha urbana brasileira é classificada da seguinte forma: centro regional. Possui uma influência restrita em relação a outras cidades. Trata-se de cidades médias que são subordinadas às capitais, mas ao mesmo tempo é um centro para núcleos urbanos menores. Capital. Capital regional. Exerce uma grande influência e abriga vários centros regionais. Porém, seu domínio se limita à fronteira estadual. Nesse caso, trata-se de uma cidade de grande e médio porte, que apesar de não se enquadrar na categoria de metrópole, possui indústrias e prestação de serviços como hospitais, bancos, centro comercial e muitos outros. Metrópole regional. São cidades
que exercem grande influência em seu próprio estado. Além de avançar à fronteira de outros, essas correspondem a centros urbanos que concentram um número superior a 1 milhão de habitantes e detêm uma economia diversificada. Metrópole nacional, graças à sua importância, exerce influência nos centros regionais, capitais e nas metrópoles regionais, ou seja, preponderância em diferentes estados. Metrópole mundial. São cidades de grande importância cultural e econômica, que exercem influência sobre todo o território e são os centros urbanos mais conhecidos internacionalmente, no caso do Brasil. Destacam duas cidades com essas características, São Paulo e Rio de Janeiro. Como poderão perceber, as cidades do Brasil destacam-se em diferentes níveis de acordo com a função e o grau de importância que exercem. São muitas as ideias que nos levam a imaginar e a perceber o quanto é importante sabermos como planejar, usar e ocupar os espaços geográficos. Em nosso município, sabemos que um planejamento ruim poderá levar a uma catástrofe irreparável. Temos que ver nesta disciplina a possibilidade de dar qualidade de vida à sociedade, garantindo o bem-estar em diversos serviços sociais. Por esta razão, temos que ter planejadores urbanos, conselheiros que vão direcionar as modificações existentes nas áreas urbanas. Esses planejadores são os profissionais que lidam com este processo, aconselham municípios, sugerindo possíveis medidas que podem ser tomadas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de uma dada comunidade urbana. Ou trabalham para o governo ou empresas privadas que estão interessadas no planejamento e construção de uma nova cidade ou comunidade. Os planejadores urbanos trabalham tradicionalmente junto às autoridades locais, geralmente para a municipalidade da cidade ou vila, embora nas últimas décadas tenham se destacado os profissionais que trabalham para organizações internacionais, empresas ou grupos comunitários que propõem planos para governos subnacionais e nacionais, o dia a dia de um planejador urbano inclui, principalmente, melhorias na qualidade de vida das comunidades. Para o planejador urbano, uma comunidade é um sistema interdependente entre seres vivos e espaço construído, e o bem-estar das partes depende da qualidade das outras. Uma ideia muito comum, ainda que o certo nível de imprecisão teórica é a de que os planejadores urbanos trabalham principalmente com o aspecto físico de uma cidade, no sentido de criar propostas que têm como objetivo embelezá-la e fazer com que a vida urbana seja mais ou melhor, ou seja, confortável, proveitosa e economicamente viável a todos os habitantes. Porém, o trabalho de um planejamento envolve especialmente o contato com o processo de produção, estruturação e apropriação do espaço urbano. E não apenas sua configuração a posterior, como quer a afirmação anterior. Sob este ponto de vista, os planejadores são atores de um perpétuo conflito da natureza eminentemente política e, por este motivo, seu trabalho não deve ser considerado como neutro. Também precisam prever o futuro e os possíveis impactos positivos e negativos causados por um plano de desenvolvimento urbano e podem ser acompanhados de controvérsias, já que eles podem contrariar a opinião de grupos com interesses específicos, que às vezes não correspondem à necessidade da população majoritária, ou seja, da população em sua maioria. Para alcançarmos êxito em todo o processo de urbanização, com planejamento, uso e ocupação do solo urbano, faz-se necessário que tenhamos todo um cronograma a ser seguido. Este nos dará a oportunidade de fazermos o melhor, levando o que se pede dentro da disciplina, que é
a melhoria na qualidade de vida de uma comunidade urbana. Vamos, então, seguir alguns passos. Delimitar a área de estudo. Elaboração dos mapas básicos. Mapa do uso atual do solo. E, por fim, biótopos de espaços construídos. Áreas com construções predominantemente residenciais, unifamiliares, ou seja, casas unicamente para famílias, multifamiliares, prédios, em sua maioria verticais, como é a melhoria que tem trago para a ocupação do solo urbano, mistas, prédios e casas, áreas de residências populares, é o mais natural a ser encontrado, áreas com construções e instalações comerciais e de serviços, lojas diversas, shoppings, alimentação, abastecimento, escritório, consultórios, clínicas, oficinas, estacionamento, posto de gasolinas e várias outras. Áreas mistas, residenciais e comerciais e de serviço, também muito comum no nosso dia a dia. Áreas institucionais, repartições públicas, educacionais pública ou particular, faculdades, colégios e escolas. Unidades de saúde para a prática de esportes, instituições sociais ou políticas, instituições culturais, instalações e superfícies para o trânsito, estação rodoviária, terminais urbanos, áreas do sistema de saneamento, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória. São vários biótopos de espaços livres. Públicos associados ao sistema viário. Públicos de lazer, áreas de mata, áreas desmatadas, áreas baldias ou ociosas, ou seja, lotes desocupados, terrenos gigantescos sem moradias, sem que as pessoas possam ali estar fazendo uso. São terrenos baldios ou ociosos, sem uso. O delineamento dos tipos de biótopos foi elaborado no software que descarta através de fotointerpretação em tela, utilizando o mapa base das rodovias, base cartográfica. E as ortofotos georreferenciadas como referência, tendo-se aproveitado os perímetros do mapa base, quando o biótopo estava limitado por quadras, ou digitalizado os perímetros de cada biótopo, quando seus limites não eram as quadras. O mapeamento foi posteriormente complementado com visitas ao campo para confirmação da delimitação dos biótopos. E diante de todo o apresentado, o mercado imobiliário se desenvolve e cria oportunidades confiáveis para que todos se beneficiem das áreas em construção sem danos graves ao meio ambiente, fazendo um bom uso do solo e uma exploração adequada dos recursos naturais. Hoje, este mercado se desenvolve num ritmo acelerado. As habitações, transformações do meio ambiente são um desafio para o homem, na busca da excelência para a qualidade de vida nas áreas urbanas. O mercado de trabalho vem analisando que, do ponto de vista de um país em desenvolvimento como o Brasil, há algumas considerações que não se pode deixar de mencionar quando se refere a esta forma de pensar o planejamento. Dada a dinâmica do processo de urbanização brasileiro, o desenvolvimento urbano tem gerado um processo crescente de exclusão socioespacial. Não se pode imaginar um governo de cidade que se limite, basicamente, a agenciar negócios e atrair investimentos sem levar em conta os problemas urbanos e o aprofundamento das desigualdades sociais, que vão sendo reproduzidos nesse espaço de dominação. Não há como falar em desenvolvimento sem abordar a necessidade de qualificação do espaço urbano, via planejamento, que vem sendo amplamente discutida em função dos processos de globalização e fragmentação. A exclusão social tem correspondido também um processo de segregação territorial. Em nossas cidades, salta aos olhos a coexistência e persistência de formas diferenciadas de ocupação do solo e produção do ambiente construído. A densidade de ocupação varia substancialmente de uma área para outra. O mesmo acontecendo com o tipo de habitação e com a distribuição
socioespacial da população. Ou seja, pode-se observar situações que compreendem desde a autoconstrução nos loteamentos de periferia, a criação de novas áreas residenciais de luxo pela indústria imobiliária e o aumento de favelas. Fatos que ocorrem num processo de expansão urbana, em geral, com a participação do próprio Estado. São marcantes também as diferenças nas relações sociais das populações que ocupam diferentes áreas urbanas. O acesso ao emprego, aos serviços públicos e etc. varia enormemente no interior de uma grande cidade brasileira. Preparei algumas questões que irão complementar este conteúdo introdutório sobre a história das cidades. Então, vamos analisar a primeira questão. Por que as cidades foram inicialmente idealizadas no Crescente Fértil? Sabemos que se deu o início das civilizações nessa área, denominada Crescente Fértil, devido às facilidades em encontrar os recursos naturais essenciais para a agricultura e criação de alguns animais. Próximo. Como sobrevivia a maior parte das primeiras civilizações? Sobreviviam da agricultura e criação de alguns animais. Desenvolveram técnicas de irrigação, contribuindo para a grande população. Vamos à terceira questão. O que era feito com os produtos excedentes? Eram estocados ou serviam de moeda de troca entre povos vizinhos. Sempre estocava ou trocava quando se excedia esses produtos, servindo como moeda de troca, como nós vimos em slide anterior. Próxima. Nesta quarta questão, falaremos a década de 1950, onde o Brasil era considerado um país predominantemente rural. Por qual razão recebia essa denominação? Porque a maior parcela da sua população vivia no campo. Por essa razão, predominantemente rural. A partir de qual século a urbanização do Brasil começou a ganhar notoriedade? A partir da industrialização no século XX. Começamos a ser notórios quando chegamos no século XX e nos tornamos industrializados. O que é uma metrópole? Significam grandes aglomerações urbanas que concentram um enorme contingente populacional, além de abrigarem uma imensa variedade de indústria, comércio em geral, universidades, centros de pesquisas, hospitais de referência, bancos e instituições financeiras, repartições públicas, empresas de comunicação, como rádio, TV, jornais impressos, entre outros. Impactos da urbanização. Conforme visto anteriormente, o processo de urbanização inferiu em uma diversidade de problemas socioambientais, gerando desigualdades na divisão espacial que afeta, inclusive, a vida rural. Nesta aula, vamos abordar os impactos da urbanização e os problemas advindos dessa, as desigualdades econômicas e a dificuldade de determinadas regiões em se inserirem na economia nacional. Possibilitou, assim, a ocorrência de uma urbanização diferenciada em cada uma das regiões brasileiras. Regiões Sudeste. Concentra maior parte das indústrias do país. Foi a que recebeu grandes fluxos migratórios, vindos da área rural, principalmente da região Nordeste. É a região que apresenta as maiores taxas de urbanização dos últimos 70 anos. A partir de 1970, com 57%, foi a primeira região a registrar uma superioridade de habitantes vivendo na área urbana em relação à população rural. Centro-Oeste. O processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília, em 1960, data da sua inauguração.
que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindo das regiões Norte e Nordeste. Desde o final da década de 60 e início da década de 70, 1970, o Centro-Oeste tornou-se a segunda região mais urbanizada do país. A região Sul, a urbanização lenta até a década de 70, em razão de suas características econômicas e predominantemente da propriedade familiar e da policultura, um número reduzido de trabalhadores rurais acabava migrando para as áreas urbanas. Já a região Nordeste apresenta hoje a menor taxa de urbanização no Brasil. Essa fraca urbanização está apoiada no fato de que esta região partiram várias correntes migratórias para o restante do país. E, além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não era capaz de atrair a sua própria população rural. Já na região Norte, até a década de 60, era a segunda mais urbanizada do país. Ela era a segunda mais urbanizada do país. Porém, a concentração da economia do país no Sudeste e o fluxo de migrantes desta para outras regiões fez com que o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse. Em relação às cidades brasileiras afetadas pela urbanização, podemos observar, por exemplo, nas periferias das cidades, uma população geralmente com menor poder aquisitivo, estrutura física precária e políticas públicas ineficazes. Os problemas urbanos, consequentes da rápida urbanização e crescimento desordenado das cidades, ocorrido no Brasil, trazem uma série de consequências, em sua maior parte negativas. A falta de planejamento e de política econômica menos concentrada contribui para o surgimento de problemas. Podendo citar alguns, como já anteriormente falado, a favelização, conceituarei para vocês agora, só citei esse tópico anteriormente, que nada mais é que ocupações irregulares nas principais capitais brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo. Serão fruto do grande fluxo migratório em direção a áreas de maior oferta de emprego do país. A falta de uma política habitacional acabou contribuindo para o aumento acelerado das favelas no Brasil. Um outro, tão comum, a violência urbana. Mesmo com o crescente industrial do país e com a grande oferta de emprego nas cidades do Sudeste, não havia oportunidades de emprego o bastante para o grande fluxo populacional que havia se deslocado em um curto espaço de tempo, inchando esses grandes centros, causando esse processo violento. Por essa razão, o número de desempregados também era grande, o que passou a gerar um aumento dos roubos, furtos e demais tipos de violência, relacionados às áreas urbanas. A poluição. O grande número de indústrias, automóveis e de habitantes vai impactar o aumento de emissões de gases poluentes, assim como a contaminação dos lençóis freáticos e rios dos principais centros urbanos. As enchentes, impermeabilização do solo pelo asfaltamento e edificações, associado ao desmatamento e ao lixo industrial e residencial, fazem com que os problemas das enchentes sejam algo comum nas grandes cidades brasileiras. Os serviços de assistência são escassos, o que acarreta em exposição a riscos sociais e ambientais. O uso do solo urbano, a desigualdade e os impactos provocados, a urbanização repentina, sem planejamento, portanto, sem ordem ou controle, provocando impacto ambiental e risco, tanto social, falta de infraestrutura básica, quanto ambiental, desmatamento, risco de desabamento. Assim também, pode ser observado na próxima imagem. Como consequência disso, pode-se observar uma precária condição socioeconômica e de saneamento, a favelização, casas amontoadas sem a maior forma de planejamento de construção. As populações desses locais ficam expostas a fatores que favorecem a
aparição de doenças, verminoses, dermatites, doenças causadas por parasitas e acidentes com animais peçonhentos, por exemplo, aumenta o risco de violência, brigas, roubos, abandono social, que pode ser provocado pelas políticas públicas ineficazes. Falta de escola, falta de postos de saúde. No ano de 2013, morreram no estado do Rio de Janeiro 916 pessoas e centenas foram desabrigadas em função de deslizamento de terras e enchentes. Tal notícia estará disponível em noticiasr7.com. Como podemos ver nas notícias sobre esses desastres, há uma pobreza socioambiental. Essas mortes se deram porque as pessoas residiam em áreas susceptíveis a desabamentos, em costas e margens de rio. De difícil intervenção, pois houve crescimento desordenado, sem planejamento para evitar desastres dessa natureza. Isso vem acontecendo principalmente ao crescente rápido e desordenado, que não proporciona a devida infraestrutura para a formação de cidades, conforme observa-se na figura a seguir. Além dos desabamentos, essas ocupações desordenadas do solo urbano acarretam outros grandes